No presente vídeo, queremos passar por algumas das ideias apresentadas pelo David Leuenberger, cujo retrato está aqui. Ele foi o mentor dos observadores, não do problema de observação de estado, isso o Kalman já falava disso, mas quem propôs o observador na maneira que nós o conhecemos hoje foi o Leuenberger. Antes de eu mencionar o artigo em que ele fez isso, deixa eu dizer que este vídeo é uma sequência de outros dois vídeos, Observadores de Estado 1 e Observadores de Estado 2. É interessante conhecer esses vídeos para ter o contexto, mas esses vídeos são todos independentes. Você pode assistir um sem assistir o outro e vice-versa. Muito bem, nesses vídeos, o que vocês verão é que a equação do observador para o caso de mais de uma saída pode ser escrito assim, e para o caso de uma saída escalar, ou apenas uma variável de saída, y de t, nós podemos reescrever, então essa matriz C cheia se torna um vetor linha, e claro, esse G, que é o mesmo desse, tem dimensões diferentes dos Gs da equação multivariada. Mas detalhe, então o que a gente quer fazer agora? Passamos por alguns dos procedimentos que o Leuenberger propôs neste artigo para chegar nesta equação na sua versão em tempo contínuo, que foi o caso que ele tratou. Apenas uma observação curiosa, o David Leuenberger ainda era aluno de doutorado quando, em 1963, ele submeteu esse artigo, que foi publicado no ano seguinte, em 1964, quando ele deveria ter alguma coisa em torno de 27 anos de idade. Pois bem, o Leuenberger ele resolveu começar com um problema com um caráter um pouco mais amplo. E ele pensou em abordar o problema em dois passos consecutivos. O primeiro passo é construir um sistema com um vetor de estado que ele chamou de Z, eu vou chamar de X-chapéu, porque é o que, no fim das contas, se tornará o observador, tal que esse vetor de estado seja uma combinação linear, uma função linear do vetor de estados do sistema a ser observado. Então, veja que é uma questão mais ampla, é uma combinação linear, não é uma questão de estimar o estado em si, mas uma combinação linear desse vetor de estado. E, no segundo momento, garantir que essa matriz M, essa combinação linear, seja não singular. Muito bem, ele começa com o Teorema 1. O Teorema 1 objetiva responder à primeira questão e todo o argumento dele é centrado nas ideias do Teorema 1. Então, nós vamos detalhar um pouquinho, não vou mostrar a prova está no artigo, uma prova simples, mas nós não temos necessidade de demonstrá-la. Então, ele imagina dois sistemas, sistema S1, sistema S2, as suas equações estão aqui, então o sistema S1 não tem entrada, o sistema S2 ele é acionado pelo sistema S1, ele é acionado pelo próprio vetor de estado do sistema S1. E o teorema diz que se as matrizes A e A2, são as matrizes dinâmicas de cada um desses sistemas, não tiverem autovalores em comum, então existe uma matriz M, tal que o vetor de estado do segundo sistema, que é X-chapéu, é uma combinação linear dos estados do primeiro sistema, como ele desejava aqui nesse ponto 1, mais uma parcela que depende das condições iniciais, mas note que essa parcela é multiplicada por uma exponencial da matriz A2. De modo que, se A2 tiver todos os seus autovalores com parte real negativa, ou seja, se esse sistema for estável, essa parcela toda vai a zero. E depois de um certo tempo, temos isso aqui como sendo verdadeiro.
Muito bem, essa expressão aqui, ela passa a ser fundamental, né? E ela vai ser utilizada daqui a pouquinho. Mas essa expressão que está aqui precisa ser, digamos, adaptada para o caso um pouco mais geral, o caso em que permitimos uma entrada, mesma entrada aos dois sistemas. Então ele estendeu o resultado considerando que há uma entrada, no caso aqui um vetor de entradas, né, que chega em S1 e chega em S2. Bom, nesse caso, nós incluímos essa parcela na primeira equação, essa parcela na segunda. Note que as matrizes B podem ser diferentes, então B em cima, B2 embaixo. E a pergunta que precisamos responder, e ele mencionou, mas não entrou em detalhes, é o que precisa ocorrer para que esta expressão continue válida? E a resposta é que essa matriz B2 tem que ser igual a MB. Muito bem, então nós vamos partir do pressuposto que isso é verdadeiro, porque afinal de contas queremos que isso aqui se mantenha, e vamos reescrever as equações dos sistemas com mais uma pequena mudança. Observando pelas figuras dá para entender qual que é a mudança. Não vou mudar nem o sistema S1, nem o sistema S2, mas o acoplamento deixará de ser feito pela variável de estado x, passaremos a fazer o acoplamento via uma saída do sistema S1. Então, supomos que o sistema é S1, veja, essa equação é a mesma que está aqui. Nós vamos imaginar que ela tem uma saída, então um escalar aqui, igual a um vetor linha C vezes x. Bom, sob essas condições, vamos reescrever a equação dinâmica do segundo sistema. Então, vamos reescrever essa equação aqui. Então, vamos lá. Então, x é um vetor, estou chamando ele de chapéu, a sua derivada é igual a A2 x chapéu. Eu vou trocar a ordem desses dois termos por conveniência. Então, B2 U de T. E agora, Gx. Lembrando que, como o acoplamento já não é mais feito por x, mas por y, vamos colocar aqui y de t. Aliás, não é um vetor. Tira o vetor, é um escalar. Aqui. Muito bem. Continuando essa equação, A2, vamos usar essa relação, trocar M2, B2 por MB, U de T, mais G, e observar que o Y de T é igual a C vetor transposto X. Muito bem, esta equação será utilizada na próxima página, bem como a equação do sistema 1. Então, aqui estamos com as duas equações, então a equação do sistema 1 e a equação que acabamos de derivar do sistema 2. Muito bem, vamos fazer algumas manipulações simples aqui, já encerramos. Daqui, nós vamos pré-multiplicar essa equação por m. Então, acompanhe aqui, m, x ponto é igual a m, a, x, mais m, b, u de t. Okay? Muito bem. Agora nós vamos manipular a equação de baixo. E para manipular a equação de baixo, nós vamos utilizar aquela relação que faz parte do teorema, que é isso daqui. Que o x chapéu, né, é uma combinação linear do x. Muito bem, então temos essa relação que vem do teorema. A partir dela, se a gente tomar a derivada dos dois lados, podemos escrever x chapéu ponto igual a m, x
ponto. Muito bem, então temos o que a gente precisa para continuar as manipulações. Agora nós vamos observar que isto é o que aparece aqui, portanto eu vou substituir por isso daqui e reescrever essa equação. Então, mx ponto, então fiz essa troca, igual a 2. Agora, observe, nós vamos utilizar essa relação. Então, no lugar de x chapéu, nós vamos colocar m x mais mbu mais gcx. Okay? Muito bem, comparando essas duas equações agora, observem que o lado esquerdo das duas equações é igual. Portanto, podemos igualar os lados direitos. Então, vamos igualar os lados direitos dessas equações. Começando com a de cima, tenho max mais mbu é igual, agora aqui, a 2mx mais mbu mais gcx. Esses termos são iguais, podemos eliminar. E agora, se considerarmos que o vetor x não é nulo e é um vetor genérico, como todos os termos têm x à direita, podemos eliminar esse x e escrever que isto precisa ser verdade. A2m mais gc transposto. Muito bem, estamos quase lá. Vocês se lembram do segundo passo, que m precisava ser não singular? Nesse ponto do artigo, o Luenberg diz a forma mais simples de garantir isso é escolher que m seja a matriz de identidade. Ora, fazendo isso, essa equação fica assim, A igual a A2 mais GCT. Ou ainda, A2 é igual a A menos GCT. Pois bem, agora nós vamos utilizar isso daqui e isso daqui nessa equação e vemos o que dá. Então, x, chapéu ponto, é igual a A2, no lugar de A2, vamos utilizar essa expressão, A menos G, CT, isso multiplica o x chapéu, mais, lembra que o M é identidade, BU de T mais, e agora, em vez de C transposto x, voltamos a utilizar y. Gy de t. Esta é a equação do observador de Luenberger, que é exatamente a equação em tempo contínuo do observador de estado que a gente vem analisando nos diversos vídeos que discutimos. Espero que vocês tenham apreciado o desenvolvimento simples, geral e elegante do David Luenberger.